elas têm condições de controlar direitos autorais. Por quê? Porque isso reverte economicamente contra elas. Eu fiz uma reunião com todas as Big Techs e perguntei: pornografia infantil, pedofilia, direitos autorais que vocês controlam, qual é a média de controle? Todos disseram em torno de 93% nós retiramos antes de um like, de alguém visualizar. E os outros 7, onde fica na dúvida, nós mandamos para uma comissão de seres humanos para verificar se não é só uma referência, se é uma pesquisa, um artigo. E eu indaguei: vocês não têm condição de fazer em relação a nazismo, fascismo, racismo, homofobia, onde não há dúvida? Temos. E por que não fazem? E a resposta foi: se todos fizerem, nós fazemos. Se não, não, porque o que dá like, o que dá movimentação é isso. O ministro Alexandre de Moraes, cirúrgico e certeiro como sempre, deu um checkmate aí nas Big Tech no voto dele, para tornar inconstitucional um artigo aí da lei da internet, que todo mundo acompanhou aí. O Nunes Marques tentou atrapalhar, dizem os bastidores que levou até uma bronca do decano, Gilmar Mendes, porque ele é muito ligado ao bolsonarismo e devia estar recebendo muita pressão. Enfim, mas voltando ao voto do Alexandre de Moraes, ele diz que as Big Techs têm condições de fiscalizar, e tem sim. Falou em 93% aí de tirar direitos autorais, que é uma coisa odiosa esse negócio de direitos autorais na internet. É o maior poder do mundo hoje, são direitos autorais, como o ministro falou aí. 1 segundo que você coloca no YouTube, o seu vídeo é bloqueado. 1 segundo de qualquer música, né? Não se sabe nem se aquele cantor paga os direitos do compositor, mas eles têm um poder aí, o escritório deles, gigantesco. Passou 1 segundo de uma música, o seu vídeo é bloqueado, pode ser falando do que for. E a Meta colocou, veja, eu estou aqui falando desse assunto porque a Meta colocou advogados juntos aí com o Google e outras Big Techs para tentar se contrapor a esse julgamento aí do STF. Inclusive, eles atrapalharam a votação no Congresso, né? Porque elas não queriam que fosse aprovado isso. Parece que elas defendem fake news, porque elas não querem que aprove nada que pegue no pé delas. Inclusive, os Estados Unidos aí junto com Trump e deputados de extrema direita pressionando Alexandre de Moraes de colocar sanções e tudo mais, dizendo que estão defendendo a liberdade de expressão, o que é mentira. O que é mentira. Muitas coisas eles tiram que não interessam a eles. O ano passado eu postei uma notícia da possibilidade do Trump ser preso antes dele ser eleito. Em menos de 1 segundo, não era uma notícia minha, eu tirei de um outro site. Eles ameaçaram bloquear minha conta, suspender minha conta, deu maior trabalho, porque falava do Trump. E gente que nem o Alan dos Santos e outros bolsonaristas aí postam o que quiser, defendem o que quiser e eles não derrubam. Já o que eles não interessam, eles derrubam rapidamente. Hoje eu fui entrar no Instagram e estava lá bloqueado por 180 dias sem saber o que foi. Eu tenho a conta há 16 anos, sempre posto o mesmo tipo de postagem, as mesmas coisas, e estava lá dizendo que eu postei coisas contra a política da comunidade. Eu não me lembro o que eu possa ter postado de tão grave, né? Mas eu imagino o que possa ser, né? Uma certa perseguição das Big Techs, porque já aconteceu outras vezes, justamente por causa de política. Talvez muitas denúncias aí da extrema direita derrubou minha conta. E o que eu queria falar aqui é sobre essa hipocrisia das Big Techs, que aliás não é nem hipocrisia, é uma coisa direcionada mesmo. Eles estão a fim de apoiar o que for de extrema direita como liberdade de expressão e o que for contra a extrema direita como normas contra os parâmetros das Big Techs que está lá nos termos de uso de qualquer usuário. Eu não postei nada, eu postei um vídeo onde o Lula divulgou aí, o PT divulgou, onde ele está falando dos impostos para os mais ricos. Foi o último vídeo que eu fiz e foi depois disso que minha conta foi bloqueada. E um outro vídeo de uns alunos brigando na escola, uns batendo em outros. Agora, me diga, se um jornalista filma uma briga na escola e posta,
O que é que ele tem a ver com isso? Aí disse que estava incentivando a pedofilia, não sei o que mais. Uma briga de aluno na escola, violência. Os alunos se estapeando na escola e minha conta suspensa por 180 dias. Aí quando você entra no Instagram, tem soco, tem murro, tem pontapé, tem briga. Eu vi vários vídeos essa semana de brigas, palavrões, pornografia, só que tem no Instagram é palavrão e pornografia. Mas como eu disse, eles são seletivos. E o engraçado é acontecer esse bloqueio logo ontem, depois da aprovação do STF. Então, provavelmente muita gente vai ter a conta suspensa também. O que eles não gostarem, eles vão suspender, se apoiando aí. Muita gente que eles queriam suspender e não podiam, não tinham argumento, agora eles vão usar o julgamento do STF para suspender, especialmente quem for de esquerda, que ataque a extrema-direita. Pode notar aí que muita gente vai ter a conta suspensa agora daqui em diante, com argumentos mais esdrúxulos. E o que eu acho pior é que você não tem como argumentar, né? O Instagram, você tem que mandar um vídeo, né? De um lado, do outro, mostrando que é você mesmo, o número de telefone, e-mail e tal, para entrar com recurso para eles julgarem quando eles quiserem, quando der na telha. E aí você vai entrar no Facebook, foi suspensa as duas contas. Do Instagram e do Facebook. E eles pedem um código, eles enviam um código, só que o código só dá erro. Eles mesmo enviaram e você não consegue entrar com esse código. Você envia de novo, ele manda o mesmo código. 10 vezes o mesmo código e nenhum dá certo. Mas o mesmo código, uma coisa como que já é para dificultar o recurso da pessoa. Então essas são as Big Techs, e por isso que a extrema-direita americana quer elas com liberdade, querem atacar o Supremo e querem que elas sejam livres para fazer o que quiser, que é para espalhar a ideologia americana pelo mundo, de dizer que o judeu pode atacar Gaza, que Israel pode atacar o Irã, que o Trump pode deportar imigrante, ou seja, para defender todas as ideologias dele. E o Trump vem tendo vitórias aí, como a gente viu ontem, vitória até na justiça, para ele seguir as coisas dele de extrema direita. Então, as Big Techs vão ficar cada vez piores para quem defende a democracia. E eles simplesmente suspendem a sua conta, eles dão uma coisa lá já, o robô deles diz os possíveis motivos, mas não apontam a causa que a sua conta está suspensa. Por esse ou por aquele vídeo, por essa ou por aquela postagem, dando o direito de você contestar. E aí porque eu critico a hipocrisia dessas Big Techs, que o advogado fez um pronunciamento lá, ele se proferiu oralmente lá no STF, alegando defender liberdade de expressão, e queria que as pessoas, para remover uma postagem, a pessoa ofendida, que entrasse na justiça, sem que eles tirassem automaticamente coisas que fossem crimes, né? O que interessa a eles. Agora, o que interessa, eles tiram e não lhe dão direito de defesa, não dizem um monte de vídeo que eu já tive suspenso, não tem argumento. Tem que enviar um recurso para uma junta de analisadores com a maior burocracia, o maior trelelê, para você explicar o que você não pode explicar, porque você não está falando pessoalmente, nem todo mundo tem um advogado para entrar na justiça. Esse artigo era realmente esdrúxulo, porque nem todo mundo tem acesso a advogado. Pessoas pobres aqui com causas de pensão alimentícia ou de outras coisas e não consegue a defensoria pública porque é muito sobrecarregada. Nem todo mundo tem um advogado. Então era isso que eles queriam que ficasse valendo naquele artigo lá. Mas mesmo com aquele artigo valendo, eles retiravam o que não interessava para eles. Muitos, milhares de vídeos eu já tive cancelados que não tem nada a ver. Aqui mesmo, no YouTube, no TikTok, no Twitter, eu também já tive suspenso. E alguns recursos, o TikTok ainda responde mais rápido. Eles dizem que repõem o vídeo depois que eu já excluí o vídeo, que não tem nada de errado no vídeo, mas eles detectam como errado. E é isso que a Meta vai fazer. O Zuckerberg é uma pessoa... Eu não quero nem usar os adjetivos que eu penso dele. Ficou bilionário. Outra coisa que eles têm raiva é porque eu estou há 16 anos no Facebook e eles, quando eu lanço um vídeo que tem muita visualização,
logo chove de mensagem dizendo que é para eu verificar, começar a pagar. E eu ignoro, eu não pago. Eu acho uma coisa ridícula você pagar a meta, sendo que já foi acusado várias vezes de venderem dados dos usuários. O Zuckerberg ganhou bilhões com vazamentos aí, que depois ele reconheceu que a Meta teve culpa no Parlamento Europeu, no Canadá, em outros lugares, até mesmo nos Estados Unidos já reconheceu isso. Ganhou bilhões, ele ainda querer assinatura. Ele querer assinatura para você acessar o Facebook. Ele não está fazendo um favor não, ele ganha trilhões, não é nem bilhões, é trilhões de reais com publicidade. Então ele não precisa cobrar assinatura e eu não pago assinatura. Então por causa desse tipo de coisa, ainda é mais fácil eles bloquear vídeo, bloquear a conta, porque eu vejo contas postando lutas, brigas, palavrões, pornografia, tudo na vida está lá no Instagram e eles ignoram. Quando você vai ver a conta verificada, coach faz uma conta hoje, amanhã tem 1 milhão de seguidores, inclusive coaches que foi candidatos aí, foi até acusado na justiça por causa disso, porque é comprando seguidores. Então é isso que ele quer dos usuários. Se você fizer isso, você pode postar o que você quiser, mas como eu não faço, qualquer coisa eles vão bloquear todo mundo se não pagar e não comprar seguidores.